Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa. Antes de iniciarmos esse vídeo, vamos pedir a proteção e a orientação que vem das mãos maternais de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, lembrando que dia 12 agora, às 20 horas, teremos uma live, tá bom? Eu vou colocar o link na descrição, onde vai acontecer a nossa live, às 20 horas, tá bom? Será com o pessoal do Custódia Fidei, do Senhor Henrique Neghelli, a quem, neste momento de dor, eu manifesto todos os meus sentimentos e minhas condolências pela perda do Senhor Sebastião Neghelli, o pai dele que faleceu, tá bom? E peço também a vocês que estão acompanhando o meu canal, que também rezem uma Ave Maria, um Salve Rainha, um Pai Nosso, ou então quem quiser rezar um texto também por essa intenção da alma do Senhor Sebastião Neghelli, por favor, por caridade, né? Uma obra de misericórdia também é rezar pelas pessoas falecidas. Nós somos católicos, nós acreditamos que as pessoas falecidas, normalmente, não vão direto para o céu, elas merecem as nossas orações, para que a purificação que elas pretendem atingir chegue logo para que elas vão para o céu. As pessoas que estão no purgatório, a igreja padecente. Aquelas que já estão no céu, pelas quais nós já rezamos, que já estão no céu, as nossas orações são direcionadas por Deus para aquelas que precisam, tá bom? Então, vamos rezar pelo Senhor Sebastião Neghelli. Se ele já estiver no céu, as orações dele vão ser direcionadas para quem precisa. Se não estiver, serão por ele utilizadas por Deus para que ele se purifique e saia do purgatório. Tá bom, meu povo? Rezar pelos mortos é uma obra maravilhosa e que é realmente considerada quando nós comparecemos em juízo diante de Deus. É um ato de caridade, de misericórdia. Tá bom? Então é isso. Vou tratar hoje de um assunto bem interessante que andaram me falando aí, eu não sei se é verdade, eu espero que não seja, mas parece que é. Parece que tem neoconservadores aí, gente da alta crista do neoconservadorismo e do continuismo, dizendo por aí, eu não vou dizer quem são, porque tá óbvio, né, gente? Dizendo por aí que você estudará a crise da igreja, estudar a missa de sempre, a questão e a vinculação de uma coisa a outra, ou elas separadamente, é coisa de gente que flerta com a heresia gnóstica. Então chamam os tradicionalistas de agora de gnósticos. É a nova onda, é a nova novidade desse pessoal que não tem o que fazer, que não quer estudar, ou que pelo menos colocou uma venda diante dos olhos, não consegue tapar o sol com a peneira, então fica negando. Primeiro estou na fase de negação. É a primeira fase desse pessoal agora, é a negação. É dizer que estudar é a crise da igreja, a crise, né? É coisa de gnóstico. Ou seja, eles não sabem o que é lé com cré. Tudo para justificar a heresia deles. Eles que flertam com a revolução, eles que não querem que vocês estudem, cheguem à conclusão que se deve chegar à conclusão lógica. A conclusão lógica do estudo é saber que a igreja se encontra numa crise de fé, crise de autoridade, não é? Então, se vocês estudarem, rezarem e estudarem, agora virou coisa de gnóstico, não é? Então tem pessoas neocons, continuistas que estão espalhando isso. Eu quero saber, meus irmãos, se tem alguém que vai cair nessa lorota. Isso é lorota, isso é fake news. Isso é fake news. Fake news. Eu espero que o professor Eduardo Faria não tenha dito isso, mas parece que ele disse. Espero não estar sendo leviano, mas eu acho que ele disse isso.
Porque já me disseram, o professor Eduardo Farias está dizendo que quem estuda a crise da igreja é gnóstico. Eu espero que não seja verdade. Eu espero que não seja verdade. Porque o estudo é importante para você tomar pé. Como é que você vai falar de um assunto, de uma coisa, se você não estuda? Como é que você vai ter noção, tomar pé da situação que te envolve se você não estuda? E você compara o estudo com a situação prática. Foi o que o padre François falou em várias lives. Ele estava estudando o que estava acontecendo com a igreja, estava comparando com a realidade que estava se pondo diante dos olhos dele. O pessoal do CDB aconteceu a mesma coisa. Eu tenho certeza também que muitas pessoas da tradição também fizeram isso, esse caminho. Muito provavelmente o padre David deve ter feito também. Um homem muito, muito iluminado. O padre Fábio Calixto. Então, todos esses homens estudaram e chegaram a essa conclusão. Então, não adianta dizer que nós somos gnósticos. O que era a gnose? Era uma heresia muito combatida por Santo Irineu de Lyon, no final do século II. Ele que foi bispo de Lyon, discípulo de São Policarpo, discípulo que foi, por sua vez, discípulo de São João Evangelista. Então, o que é que a gnose dizia? Que existia um conhecimento oculto, que existiam certos mistérios que Jesus tinha revelado para alguns iniciados. Então esse conhecimento é a gnose. E que por trás dessa gnose existia toda uma estrutura, né, problemática, que é denunciada por Santo Irineu de Lyon. E depois vai ser denunciada por outros também padres da igreja antiga. Então, a gnose é uma heresia. E Nosso Senhor disse o quê? Tudo que ele tinha que revelar, ele revelou às claras para os apóstolos. Foi revelado às claras. Para que todos aqueles que tivessem contato com o ensinamento cristão não tivessem dúvida, porque o ensinamento católico ele é objetivo. Objetivo. Então, não há o que se falar que o tradicionalismo é gnóstico. Tudo que nós estudamos, tudo que nós ensinamos é baseado na doutrina da igreja, nos santos padres, naquilo que foi ensinado por São Tomás, na tomística. Pensamento aristotélico tomista. Então eles vão e dizem isso. Gente, esse pessoal perdeu a noção, eles não sabem sequer o que estão falando. Ou pelo menos, eu espero que não estejam de má fé. Porque o que eu estou sendo levado a concluir é que há má fé dessas pessoas. Não é possível isso. Nosso Senhor fala o que vocês escutaram de mim, inicialmente em particular, vão e declarem nos telhados. Falem a todos. Ensinai a todas as gentes, lá no final do Evangelho de São Mateus, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Praticamente está quase a mesma coisa em São Marcos. Pelo amor de Deus, que gnose tem nisso? Que gnose tem São Tomás de Aquino? Que gnose tem São Roberto Bellarmino? Que gnose tem no Cardeal Caetano? Que gnose tem os ensinamentos dos santos papas do século XIX, que denunciaram tudo o que ia acontecer na igreja? Que gnose tem a gente fala de São Pio X. É gnose o ensinamento de São Pio X? É gnose a Pachende? É gnose o Santa Cura? É gnose o Mortalio Animus de Pio XI? São gnose as encíclicas e os documentos de Pio XII? É complicado. Meu Deus do céu, eles são os maiores responsáveis por atiçarem a própria crise e por fazer as pessoas acharem que está tudo lindo. É um efeito pior do que placebo. Porque o placebo, se a pessoa, pelo menos, ela achar que está tomando um remédio, o próprio organismo dela vai reagir. Nessa situação atual, se vocês não reagirem, a crise vai se instalar ainda mais e vai se agravar ainda mais. E até ser adotado um remédio eficaz, que é a santa tradição, um dano muito maior vai ser feito.
E a cura e a reversão desse mal vai se tornar pior, vai se tornar muitas vezes mais doloroso, mais dolorido. Maior vai ser o sofrimento. E os senhores não veem isso. Os senhores nos chamam de gnósticos, sem olharem para as próprias caudas. Macaco, como se diz aqui na Bahia, macaco não olha o próprio rabo. Os senhores tocam fogo na floresta. Os senhores jogam gasolina que começou lá atrás, antes mesmo do concílio. O concílio só foi o que é a cereja do bolo infecto. Então, meus irmãos, estudar. Eu fico contente que novos canais da tradição estão surgindo. Para esclarecer as pessoas. Já tem pessoas continuistas abrindo os olhos. Opa, teve uma ruptura aqui. Não é normal o Papa botar um ídolo pagão dentro do Vaticano, dos Jardins do Vaticano, e ser adorado. Fazer culto. Não é normal, tem uma ruptura. Dignitatis humana. Unitatis redintegratio. Nada disso é tradição da igreja. Nada disso é magistério infalível. Esses documentos malditos. Mas os senhores preferem fechar os olhos. Fazer que nem aqueles macaquinhos que tem lá. Não vejo, não falo, não escuto. O que importa é seguir em frente, porque não houve ruptura. Abram seus olhos. Deixem de ser subservientes. A cegueira espiritual é pecado. É pecado. Os senhores vão ter que prestar contas a Deus do que os senhores estão falando, do que os senhores estão dizendo, do que os senhores estão pregando. Até em seminários. Eu imagino a mentalidade dos sacerdotes que saem desses seminários. Eu imagino que depois vão ser futuros bispos. Meu Deus do céu. Senhor. Gente que acabou de sair da heresia protestante, arreia as malas na igreja e vai ensinar em seminário. E é convidado para tudo quanto é podcast. Porque acham que descobriram a pedra filosofal. Gente que não passa um tempo de meditação, um tempo sabático, para refletir, quer chegar logo e ensinar para quem já é católico. Gente que veio da heresia e continua na heresia, porque o modernismo e o protestantismo são irmãos siameses. A Igreja Católica Conciliar e o protestantismo são irmãos siameses. Por isso que um se sente tão bem no outro. Por que o professor Eduardo Faria foi para o catolicismo e achou a missa nova linda? Porque ele achou que estava em casa na igreja conciliar, pós-conciliar. Porque é quase a mesma coisa, é muito parecido. É um relativismo e um subjetivismo que se vê a olhos claros. Mas eles preferem não enxergar a verdade diante dos seus olhos. São cegos guiando cegos, como diz Nosso Senhor. Meu Deus, meu Deus. Quando é outro que quer ganhar dinheiro com curso, né? Só quer vender curso. O negócio dele é cursos. Vou vender cursos que eu vou ganhar muito dinheiro. Porque assim eu acho que eu estou pregando e estou ganhando muito dinheiro. Eu vim da heresia também. Então eu vou vender meus cursos. Meu Deus. É esse tipo de católico que está vindo muitas vezes do protestantismo? Meu Deus. Meus queridos, não vou me delongar mais do que isso. Eu peço uma reflexão e um apelo a essas pessoas. Reflitam. Reflitam. Os senhores dizem que largaram a heresia, mas eu não vejo a heresia ter largado. Aparentemente a heresia não largou os senhores. A mentalidade é a mesma. A mentalidade é a mesma. Tem gente aí que normaliza. João Paulo II beijou o Corão. Oh, não tem nada demais ali. É um gesto de boa vontade, de fraternidade. Não tem ruptura. Para os senhores não tem ruptura. Quando se cria um novo catecismo, não teve ruptura. Cheio de erros, não teve ruptura. Não houve ruptura. Quando se faz uma missa nova, tirando daqueles elementos mais católicos dela, que chegam no ponto que um protestante
como o chefe da Taizé, que é um pessoal protestante, ele vai e diz que pode ser celebrada a missa de Paulo VI tranquilamente aqui dentro, não tem problema nenhum, é a mesma coisa. Então não houve ruptura, não teve ruptura. Para os senhores não teve ruptura. Olha, eu já estou começando realmente a achar que aí é má fé. Não tem explicação. Não tem explicação. Ou é muita ignorância, e os senhores não são ignorantes, ou já é má fé. Vou rezar pelos senhores. Vou rezar pelo Padre José Eduardo, que é outro também que diz que a gente é agnóstico. Né? Ali cismático, né? Protestante. Professor Eduardo Faria. Rezar pelo senhor. Bernardo Cursos, rezar pelo senhor. Né? Rezar. Rezar por todos. Santa Carona, esse pessoal de Santa Carona. Rezar pelo pessoal lá do catequista. Sabe Deus como conseguiram ser diáconos permanentes. Oh, agora pode tudo. Né? Então vamos vender nossa alma. Né? Vamos vender nossa alma, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos rezar pelos senhores. Rezar, rezar e rezar. Porque é só o que os senhores merecem. Oração. Para se converter. Não vou me delongar mais. Já aproveitando que eu estou com esse livro aqui na mão. A Missa Tradicional Explicada, lançada pelo Centro Dom Bosco. Por Monsenhor George Mormon. Olha que beleza esse livro. Acabei de receber lá do CDB. Recomendo. Ó, não é muito grosso, dá para ler facilmente. A linguagem é fácil, as letras são bem grandes. Quem tem problema de vista, né, para ler é mais fácil. É um livro maravilhoso, tá bom? E claro, o outro livro que eu acabei de apontar aqui é o Iota Uno. Não tem como um continuista ler o Iota Uno e continuar continuista. Se você é continuista é porque você não leu o Iota Uno, escrito por Romano Amério, publicado pela editora Permanência, tá bom? Não tem como você continuar sendo continuista depois de ler esse livro aqui, já que vocês falam tão mal dos erros do catecismo, publicado pelo Centro do Bosco. Leiam isso aqui, da editora Permanência. Iota Uno, tá bom? Facinho de encontrar. Vou até colocar a descrição dos dois, o link dos dois na descrição do canal, tá bom? Lembrando que dia 12 vai ter a minha live, dia 12 às 20 horas. Também vou deixar o canal na descrição. E lembrando que quem quiser comprar os 3 livros maravilhosos pela Custódia Fidei, um sobre Monsenhor Marcel Lefebvre, né? O outro é sobre Dom Antônio de Castro Maia, escritos por David White, pela Custódia Fidei, e o terceiro, Pedro Tu Me Amas, que eu tenho aqui em outra edição, mais antiga. Essa é mais bonita, mais bem apresentável, acabamento é mais bonito, eu vou adquirir, porque ele além de eu já ter lido, ele vai enfeitar mais ainda a minha estante, tá bom? Vai ficar aqui como consulta, acho que vale a pena ter esses livros, tá bom, gente? Vou colocar o linkzinho aqui embaixo também para vocês, tá bom? Quem quiser fazer corte também, pode fazer, eu autorizo, até mesmo os meus inimigos. Eu não sou inimigo de ninguém, mas quem se acha meu inimigo, pode fazer corte. Eu não sou uma pessoa idênea a críticas, não sou perfeito, não sou Deus, não estou falando pela tradição, nem por ninguém da tradição. Eu estou falando por alguém que já abriu os olhos e vê a verdade diante de si, tá bom? Então eu já tenho, desde 2007, 2006, 2007, já nessa caminhada. Primeiro com o professor Orlando Fedeli, depois com o padre Jair. Né? E agora, não é possível que eu, depois de velho, vai descambar para virar continuista, que é coisa de gente que ainda não amadureceu na fé, tá bom? Então tem jeito, outro dia teve eu estava lendo aí um rapaz que estava fazendo, acho que foi quem, meu Deus? Foi o João Victor Gonçalves, ele estava falando, foi ele ou foi o João Victor Mariano? Um dos dois. Aí a primeira coisa que o cara falou na mensagem, sou continuista, falo isso com o maior orgulho, sou continuista. Então vai fazer o culto a Pachamama, vai botar a estátua de Lutero na tua casa, bota no teu altar, bem bonita assim a estátua de Lutero, viu? Vai beijar o Corão, tem um Corão em casa para consultar, ler e beijar. Tá bom? Tá certo? E vai chamar os protestantes de nossos irmãos, que pelo que eu sei, não são nossos irmãos, nem separados, irmãos separados são, tá bom? Os nossos irmãos é quem é batizado, professa a fé católica e segue aquilo que sempre foi ensinado pela hierarquia da igreja, que sempre foi ensinado, não são novidades. Você não é obrigado a seguir novidades, você não é obrigado a seguir novidades, tá bom? Então, meus queridos,
Um ótimo dia para vocês. Estou fazendo essa gravação agora no sábado pela manhã. Deus abençoe a todos, tá bom? E nos veremos em breve. Ah, já rezaram o rosário hoje? Vou rezar o meu agora, ó. Ó o rosário, tem que rezar o rosário, tá bom? Rezar o rosário, estudar só não, tá bom? Que eu conheço um bocado de gente aí que estudou, só estudou, não rezou e degringolou, tá bom? Se não rezar e estudar, só estudar, a coisa não vai ser boa não. Mas se você só rezar, já é bom. Mas se você já estudar, é melhor ainda, tá bom? Mas você só estudar, ó, não. Eu conheço vários que só estudaram, só estudou, não pediu a graça, só estudou. Mas leu Romana Média, só estudou. Leu o Catecismo Católico da Crise, só estudou. Leu os livros de Monsignor Lefebvre, só estudou. Leu a trilogia de Michael Davis, só estudou. E aí, já sabe, né? A queda foi funda. Não é só 90% é oração, 10% é estudo. Eu fico contente quando tem gente que liga para mim, que manda mensagem na caixa lá do YouTube dizendo: Dionísio, eu estou estudando feito doido os documentos que falam da crise da igreja, Dionísio. Estudar a crise da igreja agora virou coisa de gnóstico, viu? Para esse pessoal aí, não, com cuidado, para os continuistas. Então, eu estou estudando tudo sobre a crise da igreja. Eu estou estudando tudo que eu posso, tudo que chega ao meu alcance sobre a missa nova. Eu estou estudando tudo sobre o modernismo. Eu estou estudando tudo sobre as revoluções na história que geraram esse processo que estamos hoje. Então, mas eu estou rezando. Aí, ó. Estou estudando, mas eu estou rezando. Estou estudando, mas eu estou rezando. Tá bom? Por favor, estudar é bom. Rezem. Rezem. Sem deixar estudar. Vocês podem só rezar? Podem. Mas aí, e quando alguém for debater com vocês a razão do que vocês creem? E aí? Tem que estudar também. Mas de preferência, rezar é o essencial. Estudar é 10%. Tem que estudar. Para não ser enganado pelos falsos profetas. Tá bom? Bem, é isso aí, meu povo, meus queridos. Me despeço por aqui. E se você curte o conteúdo do meu canal, por favor, gente. Tem muita gente que vem aqui, eu sigo a tradição. Só curte. Não se inscreve às vezes. Né? Não compartilha. Então, gente, é como eu falei aqui. O que está sendo proclamado, muitas vezes, aqui, tem que ser dito aos telhados. Então vamos compartilhar, tá bom? Compartilhar e se inscrever, tá bom? Grande abraço a todos. Deus abençoe a todos. Domingo sem missa, precisa da missa tradicional. Amanhã é domingo de missa. Domingo é dia de missa. Ah, mas eu moro a 100 quilômetros da missa. Pega um ônibus, pega um Uber. Racha a grana com o pessoal que vai de van. Procura pessoas que queiram ir. Ah, mas se tiver missa nova, bem celebrada. Gente, missa nova, bem celebrada é quadrado redondo. Acordem. Se fosse por isso, eu ia na missa de São Bento aqui, no centro de Salvador, que é missa nova, bem celebrada. Até gregoriano tem. Eu não vou. Porque eu sei que ali foi feito por quem? Aníbal e Munini, 6 pastores protestantes, mas a comissão de modernista, que queria destruir a liturgia da igreja. Ah, acordem. Aí se não tem missa perto, cotizem. Lutem pela missa tridentina na cidade de vocês, na vila de vocês, na capital de vocês. Agora mesmo, ó, o padre Alberto vai lá para o Piauí, para Teresina. O pessoal está cotizando para o padre Alberto celebrar a missa lá em Teresina. E vocês ficam aí vindo em missa nova ainda, gente. Ah, porque eu não posso ficar sem os sacramentos. Coloquem isso em oração. E também cotizem para o padre ir lá, o padre se deslocar, para poder fazer a missão lá na cidade de vocês, pelo amor de Deus. Para vocês não ficarem reféns de missa nova, isso não existe. Porque eu não posso ficar sem os sacramentos. Meu Deus do céu. Os japoneses ficaram 200 anos sem comungar, gente. E nunca perderam a fé. O estado deles era necessidade. 200 anos. Só voltou a ter sacerdote lá no Japão no século XIX.
Do século XVII ao século XIX não tinha mais padres no Japão. Até que lá as leis afrouxaram. Mas os senhores, muitas vezes, estão deitados comodamente nos berços esplêndidos. Ah, meu povo, vamos acordar. É por falta de conhecimento que meu povo perece, como tem a Bíblia, diz a Bíblia lá, se salvo engano, em Isaías. Né? Por favor, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Causa é nostra, Letícia, ora pro nobis. Fiquem todos com Deus. Amém.